São imagens, as primeiras imagens que foram feitas. A imagem que a gente tem, a sensação que a gente tem é de um imóvel revirado ali. Mas assim, não dá para você julgar para saber o que provocou efetivamente isso, entendeu? Se foi ele que passou mal e aí se debateu ou se aconteceu alguma outra coisa. Mas o importante é que o doutor Itagiba, até para a gente deixar isso muito claro, apesar dessas imagens, apesar dele confirmar que foi encontrado sangue na mão dele, aparentemente não há uma suspeita de homicídio. Então essa investigação, embora seja feita pelo Departamento de Homicídios, não é a linha da investigação. O próprio doutor Itagiba Franco já falou isso pra gente, né, Cris? Acabou de falar. Sem dúvida nenhuma. E o mais importante, né, Celso? Muitas pessoas se perguntaram por que mandar alguém dar homicídios para esse caso se está descartada a possibilidade. Porque no primeiro momento não se sabia o que tinha acontecido. Esse é o papel da investigação. É então, sabendo que tinha um corpo ali, mandaram alguém dar homicídio, eles estão investigando, agora descartado, descartado. Por enquanto, né? A gente vai ver ao longo. Vem a perícia e vem a investigação da polícia, né, Cris? Exatamente. Mas a gente estava falando aqui do Champignon, né, Celso? Na verdade, na primeira formação que eles tiveram, os meninos muito novos, o Champignon até era muito jovem, né? Ele era menor de idade. E nesse primeiro momento da banda, como ele era menor de idade, eles tinham que ter autorização. Verdade. Né, Miguel? Então, assim, todos eles muito jovens, então aprendendo juntos a tocar, a cantar, a compor, porque o Chorão foi um grande compositor, um letrista também. Chegou a ganhar um Grammy latino, né? Foi reconhecido mundialmente o talento dele. E a maioria das letras era dele, né? Da banda. Exatamente, exatamente. Sempre foi reconhecido por isso. Fez até uma música para Cássia Eller, que infelizmente não deu tempo dela gravar, mas muitas pessoas gravaram músicas do Chorão. E aí, já em 2000, o primeiro guitarrista da banda, o Castanho, já tinha pedido para sair alegando divergências pessoais. Foi o primeiro a sair da banda. Aí depois, em 2005, mais 3 integrantes pediram para sair alegando divergências musicais. Isso acontece, a gente já viu em todas as bandas de rock. Né? Isso é assim, pouquíssimas conseguem ficar, né? A polêmica é um dos ingredientes, né, desse Porque a estrada mundo. deixa o conflito muito mais forte, Claro. né? Viaja junto, faz show junto. Às vezes um tem a personalidade mais forte. O Chorão, a gente sabe que tinha uma personalidade muito forte. Ele era o líder da banda, ele Inclusive, se impunha. E ele foi o único que ficou o período todo, né, Miguel? Desde o início da banda, né? Muitas trocas aconteceram, só ele que fundou e que ficou o período todo. E ele tinha uma convicção muito forte do estilo musical, das letras, do que ele queria para a banda. Ele sabia o que ele queria, porque ele tinha influências musicais, claro, de Red Hot Chili Peppers, hip hop americano. Ele misturou o reggae, o rock, fez uma salada aí que deu muito certo. Verdade. Né? Teve influência do Raimundos também, que já estava fazendo isso aqui no Brasil. Então, ele tinha essa convicção. Então, essa questão do dinheiro, para ele, pegava muito. Porque ele achava que, como ele disse ali, alguns integrantes poderiam ser vendidos. Porque começa a ganhar muito dinheiro, começa a atrapalhar também, começa a dar ruído. Porque, eu tô ganhando dinheiro, então, quer dizer, eu sou rock, eu sou skatista, eu posso ficar rico, o que eu vou fazer com tanto dinheiro? Mas faz parte, o cara tá fazendo sucesso, tá ganhando dinheiro, tem que ganhar dinheiro mesmo, isso é assim mesmo, e eles acabam crescendo. E os fãs crescem junto com eles, né? Porque a verdade é essa. Então, assim, essa é uma das bandas, o Brasil tem o histórico de poucas bandas que sobreviveram tanto tempo. Miguel sabe bem disso, né, Miguel? Então, assim, poucas bandas conseguem sobreviver. Algumas tentam voltar, outras não conseguem. O Charlie Brown, apesar dessas dificuldades aí no meio agora, dessa primeira década dos anos 2000, apesar disso, é uma banda que estava sempre aí. Então, estava no mercado, estava fazendo show, né? O Chorão ia fazer 43 anos agora, no dia 9 de abril. Jovem demais. Mas a banda estava aí, né? Com todas essas polêmicas, estava aí. A banda tinha um público muito fiel. Eu me lembro mesmo de ser adolescente e começar a escutar o Charlie Brown Jr. até por conta do meu irmão Gabriel, que era muito fã do Charlie Brown. E esse público acompanhou ele desde a adolescência. Foi acompanhando da juventude. É um público que está chegando aí na fase dos 30 anos, que era adolescente no final dos anos 90. E continua indo aos shows do Charlie Brown. E eles não dependiam nem muito, às vezes, da mídia, da rádio, porque já tinha um público cativo que iam aos shows, independentemente deles estarem ou não tocando na rádio. Isso tem a ver também com um segmento, né, com a história do skate. Então, assim, existe uma tribo que apoia. Vou passar aqui na frente de vocês. Vem cá, deixa eu abrir nossa janela aqui, porque a Fabiana Teixeira continua na porta do prédio onde o Chorão estava, onde o corpo foi encontrado, onde ele morava em São Paulo, em Pinheiros, na zona oeste da capital. Diga, Fabiana. Bem, Celso, agora aqui é aguardada a saída das duas primas do Chorão, inclusive uma delas a apresentadora Sônia Abrão, que chegou muito cedo aqui, muito abalada com a perda do primo e também do irmão do Chorão, que chegou na sequência por volta de umas 9 horas da manhã. Ele que foi informado da morte do irmão e veio imediatamente aqui para a zona oeste de São Paulo. É aguardada também a chegada da ex-esposa do Chorão, o Chorão que teria se separado em novembro de 2012. Inclusive, essa poderia ser uma das causas
causas da depressão, já que é falado por aqui que Chorão estava passando por um momento difícil na vida dele, estava realmente passando por um processo de depressão. A gente aguarda aqui a saída dessas pessoas. O doutor Itagiba também deu mais uma informação, viu, Celso? As testemunhas já começam a ser ouvidas com relação a esse caso, inclusive um dos vizinhos, que na terça-feira de manhã teria ouvido muito barulho no apartamento do Chorão. Esse vizinho vai ser ouvido, juntamente também com o motorista que chegou aqui e o segurança do Chorão, que teria a chave do apartamento e foi quem abriu o apartamento às 5 horas da manhã e encontrou o vocalista morto e acabou acionando o SAMU. Na sequência chegou a polícia militar e realmente a morte do Chorão foi anunciada. Zucatelli. Olha, Fabiana, só para a gente acompanhar um pouquinho isso, você trouxe uma informação agora muito importante e agora há pouco, ao vivo com o doutor Itagiba, você também trouxe uma outra informação de que ele pode ter morrido entre segunda e terça-feira, né, Fabiana? Então, assim, ainda há pessoas da polícia trabalhando nesse momento aí no local ou todas as provas, tudo já foi retirado para a investigação? Os policiais ainda estão aí ou nesse momento só integrantes da família, Fabiana? Não, Zucatelli, nesse momento apenas integrantes da família estão aqui no apartamento. A polícia já deixou o local, o doutor Itagiba continua dando algumas entrevistas por aqui, mas realmente o trabalho da perícia já foi realizado. Mas eles retiraram muito material, alguns sacos foram retirados do apartamento. Todo esse material vai ser analisado e vai ajudar sim na investigação, juntamente com o laudo do ML. Vai ser feito um exame toxicológico que realmente vai detectar se houve uso de substâncias ou não pelo Chorão, e isso tudo para realmente o doutor Itagiba poder concluir esta investigação juntamente com o depoimento das testemunhas, Zucatelli. Perfeito. Fabiana Teixeira posicionada ali na porta do prédio onde o Chorão morava e onde infelizmente o corpo dele foi encontrado. Fabiana volta a qualquer momento com novas informações, aguardando a saída dos familiares que estão no apartamento, a chegada de outros familiares do Chorão. Cris, Miguel, tem uma nota aqui de pesar, divulgada pela ministra Marta Suplicy, lamentando o falecimento do Chorão. Abre aspas, soube da morte do Chorão, lamento muito, jovem querido, por legião de fãs. A família, amigos, fãs, escrevo esta mensagem para desejar que tenham forças nesta hora tão difícil. Fecha aspas, palavras da ministra Marta Suplicy, ministra de Estado da Cultura. Está aí, portanto, a nota oficial do governo sobre a morte do cantor Chorão. Cris, Miguel, a gente estava falando um pouquinho sobre o trabalho tão importante do Charlie Brown Jr., especialmente a presença marcante do Chorão. Miguel falava sobre isso, a Cris também, como é importante numa banda, para ela durar tanto tempo, por mais polêmicas que sejam as relações, como é importante um líder para manter essa banda viva. E aí ele falou isso ali no show, aquele dia, né? Ele falou assim, eu sei o que eu fiz para essa banda estar aqui. Como é importante, não é, Miguel? Porque esse líder é aquela pessoa que não desiste nunca, a pessoa que acredita na banda, como a Cris falou, que criou uma ideologia para essa banda, criou uma linguagem musical e que não deixa essa banda cair, porque vai vindo interferências, né? Com sucesso, vem produtores, vem gravadora, vem querendo mudar. E o líder tem que segurar ali a banda no que ele acredita. Vem todo tipo de pressão, mas o líder mesmo não deixa. Por falar nisso, Miguel, você falou sobre criar, sobre começar. A melhor pessoa para falar sobre isso é o Rick Bonadio, que foi o primeiro produtor do Charlie Brown Jr. Rick, obrigado por conversar ao vivo com Hoje em Dia, num dia tão triste, num momento tão triste. Eu acompanho você no Twitter e vi a sua manifestação aí e conheço a sua história com o Charlie Brown Jr. Momento muito triste para a música brasileira, especialmente para quem trabalhou tão perto deles, né, Rick? Bom dia. Bom dia, Celso. Muito triste, eu já acordei com essa notícia e é muito... A gente está com uma dificuldade para ouvir o Rick. Eu vou confirmar com a nossa equipe de áudio aqui se essa dificuldade é só para a gente aqui ou se você aí de casa também. Não, está difícil mesmo, a gente está com um probleminha de comunicação. É um momento super difícil para o Rick, a gente sabe disso. Acompanhei, estava vendo no Twitter a manifestação dele, dizendo que é complicado falar sobre isso, que ele acordou com essa notícia hoje, como todos nós, né? Muitas pessoas, né? Acho que foi a primeira coisa que a gente acabou acompanhando isso. A gente vai recuperar essa ligação com o Rick Bonadio, que, como eu dizia, foi o primeiro produtor da banda. Olha, a gente ainda tem muita informação hoje no programa, a gente vai falar mais sobre a morte do Chorão, que é motivo de muita tristeza para os fãs, para as pessoas da música, para quem acompanha a carreira dele, enfim, para todos nós.